Dentre as importantes consequências sociais da instalação da corte portuguesa no Brasil, nós temos a importação de costumes europeus para o Rio de Janeiro. Uma série de hábitos típicos das cortes europeias são assimilados pela elite brasileira. A corte portuguesa, evidentemente, que traz hábitos, costumes, práticas tidas das casas reais europeias que vão ser assimiladas pela elite do Rio de Janeiro. É importante destacar isso. Esses costumes ditos civilizados serão assimilados pelas camadas mais ricas no Brasil, pelas elites brasileiras. Além disso, nós temos uma elevação do custo de vida no Rio de Janeiro por conta da presença da família real e da corte portuguesa no local. Temos também um crescimento populacional do Rio de Janeiro, um processo de urbanização por conta das adaptações feitas por Dom João na cidade. Ele fez uma série de modificações urbanísticas e arquitetônicas na cidade para que ela se tornasse um ambiente mais prazeroso para a corte portuguesa, mais aprazível aos hábitos da corte portuguesa. Uma outra consequência importante foi a farta distribuição de títulos nobiliárquicos. Ou seja, Dom João vai vender títulos de nobreza, porque no Brasil nós não tínhamos uma aristocracia, uma nobreza estabelecida no Brasil. Com a chegada da família real, com o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro, Dom João irá conceder, aliás, irá vender títulos de nobreza para membros da elite brasileira. Essa venda, essa distribuição de títulos de nobreza vai contar com o apoio irrestrito dos proprietários rurais brasileiros. Dom João também promove a criação de cargos públicos para ocupar os nobres que ele trouxe de Portugal. Além disso, nós temos um aumento considerável nos impostos. Qual era o objetivo de Dom João ao elevar significativamente a cobrança de impostos? O objetivo era custear as despesas da corte. Esse é um dos fatores que vai gerar uma série de descontentamentos por parte da população, principalmente a população das províncias mais distantes do Rio de Janeiro, como é o caso da província, aliás, da capitania de Pernambuco. Nessa época ainda eram capitanias. A capitania de Pernambuco vai se insurgir contra o governo de Dom João, ocorrendo lá a famosa Revolução Pernambucana de 1817, que se constituiu na última tentativa de independência do Brasil. Aspecto esse que nós já estudamos na aula anterior. Então nós temos a presença de Dom João no Brasil entre 1808 e 1821, a presença da corte portuguesa no Brasil. Durante o período joanino, Dom João foi aclamado rei de Portugal. Em 1816, Dom João se tornou rei de Portugal. É um fato emblemático, é o único rei europeu que foi coroado na América. Dom João VI tornou-se rei de Portugal após a morte de sua mãe, Dona Maria I, isso no ano de 1816. Sendo assim, Dom João foi coroado no Rio de Janeiro, ganhou o título de Dom João VI, rei de Portugal. Em 1815, nós temos um fato importantíssimo que você deve estudar com todo carinho. O que é que aconteceu em 1815? 1815, vamos pegar o contexto histórico mundial, senhores. 1815 é a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na Europa. É o fim das guerras napoleônicas. Napoleão é derrotado pela Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, os países que formavam a chamada Santa Aliança. E em 1815, nós temos a realização do Congresso
famoso Congresso de Viena. O que é que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi a reunião dos países que derrotaram Napoleão Bonaparte, notadamente Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Quais eram os objetivos do Congresso de Viena? O Congresso de Viena, meus caros alunos, visava restabelecer o absolutismo na Europa e restabelecer o equilíbrio europeu. Mas, para isso, o Congresso de Viena iria se basear pelo princípio da legitimidade. Só seriam reconhecidos os países que tivessem os seus respectivos reis no continente europeu, o que não era o caso da coroa portuguesa, uma vez que Dom João VI estava no Brasil. O príncipe Dom João estava no Rio de Janeiro, não estava em Lisboa, em Portugal. Para que Portugal tivesse legitimada a sua participação no Congresso de Viena, em 1815, nós temos uma importante medida tomada por Dom João, que foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Essa importante medida serviu para legitimar a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro e garantir a participação de Portugal no Congresso de Viena, que foi a reunião das nações que derrotaram Napoleão Bonaparte na Europa. Temos, portanto, o estabelecimento do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, como temos no mapa aqui, ó, a elevação. Então perceba, senhores, o Brasil definitivamente é elevado a uma categoria maior. Ou seja, o Brasil é promovido, ganha status de Reino Unido. Definitivamente não é colônia mais. Ganhou status de Reino Unido a Portugal e Algarves. É mais um passo decisivo em direção da independência política brasileira. Temos aqui a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí, em 1816, outro fato importante do período joanino, senhores. Em 1816, chega ao Brasil a missão artística francesa, vinda de vários artistas, entre eles o famosíssimo pintor Jean-Baptiste Debré, pintor francês que compunha a chamada Missão Artística Francesa, chefiada por Joaquim Le Breton, que se estabeleceu na corte e produziu importantes telas retratando cenas do cotidiano no Brasil, como essa que os senhores verificam agora. Muito bem, na política externa, Dom João, em 1807, invadiu a Guiana Francesa. Por que é que Dom João invadiu em 1807 a Guiana Francesa? Ora, porque Portugal estava em guerra com a França. Então aqui é uma represália. Diante da invasão francesa em Portugal, Dom João acabou invadindo a Guiana Francesa, isso em 1807, mas em 1817 a Guiana Francesa foi devolvida para a França. Em 1816 ocorreu a anexação da província Cisplatina, que era uma área dominada pela Espanha, uma área de colonização espanhola, a chamada Banda Oriental. Banda Oriental, também conhecida como província Cisplatina. Foi uma área anexada por Dom João, corresponde ao atual Uruguai. Essa região acabou sendo incorporada ao território brasileiro por Dom João e mais tarde, isso no ano de 1828, essa região conseguiu a sua autonomia política, transformando-se na República Oriental do Uruguai.
Aí está Dom João VI, frisando mais uma vez que foi o único rei europeu coroado na América. Dom João VI, rei de Portugal, coroado no Rio de Janeiro, isso em 1816. Então, senhores, ao abandonar Portugal em fuga das tropas napoleônicas, em 1808, Dom João promoveu sérias transformações no Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais e até mesmo culturais, desde a liberação para a atividade industrial, que, como bem sabemos, não surtiu efeito, acabou redundando num grande fracasso por conta da concorrência inglesa, mas Dom João promoveu a abertura dos portos às nações amigas e, principalmente, em 1816, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Aí está a importância política do período joanino. Foi um passo significativo na direção da independência, de nossa emancipação política. Entretanto, em 1820, ocorre a Revolução Liberal do Porto, uma importante mobilização das elites portuguesas. Em Portugal, diante da crise econômica e do domínio inglês, a burguesia portuguesa organiza um poderoso movimento cujos objetivos eram o retorno da família real portuguesa para a Europa, o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal e a recolonização do Brasil, ou seja, o retorno do pacto colonial, a volta do monopólio português sobre a exploração econômica de sua principal colônia, a América Portuguesa. É até contraditório, não é mesmo, senhores? Revolução Liberal do Porto. Liberal do ponto de vista político. Deixa eu anotar aqui. Liberal do ponto de vista político. Na política, a Revolução Liberal do Porto, de 1820, era muito liberal. Por que liberal, meu caro professor Edenilson? Porque, entre outras coisas, visava o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal. Mas do ponto de vista econômico, na economia, era ultraconservadora. Por que conservadora? Porque a Revolução Liberal do Porto visava, entre outras coisas, rebaixar o Brasil à condição de colônia. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Eles gostariam de restabelecer o monopólio português, o pacto colonial. Portanto, essa Revolução Liberal do Porto é contraditória. Liberal do ponto de vista político, o estabelecimento de uma monarquia constitucional, o fim do absolutismo monárquico em Portugal. Mas do ponto de vista econômico, meus caros, era extremamente prejudicial aos interesses brasileiros, na medida em que visava recolocar o Brasil na condição de colônia portuguesa. Esse movimento, entre outras coisas, exigia a volta de Dom João VI para Portugal, o que vai acontecer no ano de 1821. Em 1821, Dom João retorna a Portugal e Dom Pedro, seu filho primogênito, assume o posto de príncipe regente de Portugal. Temos, portanto, em 1821, a volta da família real portuguesa para a Europa, o retorno a Lisboa. Entretanto, o príncipe regente Dom Pedro permanece no Brasil. O que vai, por sua vez, desencadear o chamado processo de independência política brasileira. Senhores, é o processo de independência, ou seja, é o conjunto de acontecimentos históricos
que levaram à emancipação política brasileira em 1822. As cortes portuguesas, ou seja, o parlamento português, estabeleceu uma tentativa de recolonizar o Brasil. Ou seja, as cortes desejavam o restabelecimento do pacto colonial. Perceberam? As cortes estabelecidas em Lisboa para elaborarem a nova Constituição, a Constituição portuguesa, que iria limitar os poderes do rei, Dom João VI, desejavam também restabelecer o pacto colonial, ou seja, o monopólio comercial português sobre o Brasil. Queriam recolonizar o Brasil, queriam que o Brasil fosse rebaixado de Reino Unido para a condição de colônia. E passaram a exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal, porque jamais conseguiriam consolidar a tarefa de transformar o Brasil novamente em uma colônia portuguesa com a presença do príncipe regente no Rio de Janeiro. Por isso que as cortes começam a bater duro e exigir o retorno de Dom Pedro para Lisboa. Entretanto, em janeiro de 1825, ocorre o famoso Dia do Fico. Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. É um importante, um significativo acontecimento que também irá contribuir para a independência do Brasil. As elites coloniais brasileiras aproximam-se da figura de Dom Pedro, o príncipe regente de Portugal. E por que é que as elites brasileiras irão buscar apoio junto ao príncipe regente? É claro que as elites brasileiras não desejavam perder seus privilégios econômicos e privilégios políticos. Elas desejavam a emancipação política brasileira. Desejavam, inclusive, a manutenção de seus status, a manutenção da ordem socioeconômica estabelecida. E queriam evitar, principalmente, revoltas populares, revoltas de escravos. Queriam a manutenção da ordem. Para manter essa ordem e para manter seus privilégios, as elites aproximam-se da figura do príncipe Dom Pedro. Dom Pedro, então, anuncia a permanência no Brasil. Esse é o famoso Dia do Fico. Perceba que já há uma aproximação entre elementos das elites brasileiras e o príncipe Dom Pedro. Em maio de 1822, nós temos uma outra importante medida tomada pelo príncipe regente Dom Pedro no Brasil. É o decreto do Cumpra-se. Ou seja, as leis portuguesas só poderiam vigorar no Brasil com a anuência do príncipe Dom Pedro. Nenhuma determinação das cortes lusitanas teria validade no Brasil sem a autorização do príncipe Dom Pedro. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte. Em agosto daquele mesmo ano, as tropas portuguesas no Brasil são consideradas inimigas. Perceba que gradativamente o caminho em direção à ruptura definitiva Brasil-Portugal estava sendo pavimentado. Finalmente, em 7 de setembro de 1822, após receber um ultimato de Portugal, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, ocorre então o famoso Grito do Ipiranga. Independência ou morte, a emancipação política do Brasil, comandada por Dom Pedro I. Na imagem temos o quadro famosíssimo de Pedro Américo, ilustrando a independência do Brasil. É claro que aqui temos uma imagem idealizada. Essa imagem, da forma como é expressa nesta pintura, não aconteceu. É uma imagem idealizada pelo pintor Pedro Américo, retratando o momento solene da independência do Brasil.
Este é o quadro, famosíssimo quadro do Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, exposto no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga em São Paulo, mostrando o protagonismo de Dom Pedro I na condução da independência do Brasil. Temos na imagem, na posição central da tela, o príncipe Dom Pedro conduzindo o processo de independência brasileira sob os olhares atônicos aqui de um membro da população que está olhando atônito aí tudo que está acontecendo. Ou seja, mostrando que a independência do Brasil foi um processo político organizado e concluído com a participação das elites nacionais sem a participação popular. Temos na imagem, na tela, o carroceiro que olha atônito para o futuro imperador. Aqui é o príncipe Dom Pedro, no processo de independência do Brasil. Em dezembro de 1822, Dom Pedro é coroado com o título de Dom Pedro I. O príncipe regente de Portugal, depois da independência, acaba se tornando o primeiro imperador brasileiro. Ele é aclamado imperador, isso em outubro de 1822, no dia de seu aniversário, 12 de outubro de 1822, ele é aclamado imperador e é coroado em dezembro daquele ano com o título de Dom Pedro I. Aí está na imagem de Jean-Baptiste Debré, pintor francês que conviveu um bom tempo no Brasil, a coroação do imperador Dom Pedro I. Essa é uma característica interessante, senhores. O Brasil é o único país da América do Sul que, ao se tornar independente, adotou a forma monárquica de governo. Todos os outros países da América do Sul implantaram repúblicas. Foi assim na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, no Equador, na Colômbia, enfim, todos os outros países, ao se tornarem independentes, adotaram a forma monárquica de governo, aliás, a forma republicana, perdão. O Brasil é o único país da América que, após se tornar independente, adotou a forma monárquica. O Brasil se transformou em uma monarquia, tendo o imperador Dom Pedro I, imperador que era filho do rei de Portugal. Consequências importantes da independência do Brasil. Dependência econômica em relação à Inglaterra. Perceba uma coisa importante, meu caro aluno. A independência do Brasil ocorreu no aspecto político. Porém, no aspecto econômico, o Brasil continuou dependente, agora em relação à Inglaterra. Uma outra consequência fundamental que você deve anotar é a manutenção da ordem socioeconômica herdada do período colonial. Mantém-se as mesmas estruturas sociais e econômicas, quais sejam o latifúndio, ou seja, as grandes propriedades de terra, a agroexportação, o Brasil continua com uma economia agrícola, a monocultura de produtos tropicais e o escravismo. Se você percebeu bem, viu que essas características gerais eram justamente aquelas que norteavam o período da colonização brasileira. O Brasil foi uma colônia de exploração que tinha como características principais o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. Pois bem, senhores, com a independência do Brasil, mantém-se a ordem socioeconômica vigente, ou seja, manutenção do latifúndio, da monocultura, da escravidão e da agroexportação. Não houve transformações econômicas e sociais no país. Por que razão? Você pode se perguntar. Porque o processo de independência do Brasil foi conduzido pelas elites brasileiras. E as elites não queriam transformações econômicas e sociais no país. Olha aqui, a independência do Brasil não contou com a participação popular no processo da emancipação política. O que foi então
o processo da independência do Brasil. Foi uma aliança circunstancial de interesses de Dom Pedro e das elites brasileiras para manter seus privilégios. As elites brasileiras temiam a fragmentação do território, que aconteceu com os antigos vice-reinos espanhóis existentes na América do Sul após o seu processo de independência, fragmentaram-se politicamente. O Brasil não. O Brasil manteve a sua integridade territorial. O Brasil não se fragmentou. Não houve transformações econômicas e sociais. Manteve-se a mesma estrutura. Monocultura, latifúndio, escravidão, agroexportação. A elite temia uma revolta de escravos, temia o fenômeno do haitianismo que chegasse ao país. Por essa razão que a elite vai promover uma emancipação de cima para baixo, sem grandes transformações do ponto de vista socioeconômico. Dessa maneira que nós devemos encarar o processo de emancipação política do Brasil. E agora as dicas de leitura que eu deixo no final de nossa aula, 2 livros muito bons, muito importantes para conhecer a fundo tanto o período joanino quanto o processo de independência do Brasil. São 2 livros de autoria do jornalista Laurentino Gomes, 2 livros muito importantes. 1808, que fala sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil e fala sobre o período joanino, e 1822, livro este que aborda o processo de independência do Brasil. E vale a pena conferir, porque ler é saber, ler é conhecimento, ler também é um grande exercício e contribui para uma conscientização maior acerca de nossa história. Pois bem, senhores, vimos então na aula de hoje esses 2 importantes contextos históricos fundamentais para se compreender a formação do Estado Nacional Brasileiro, o período joanino e o processo de independência do Brasil. Espero que tenham gostado e aprendido conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima!